Bom, gente, vamos começando a live de hoje. Daqui a pouquinho o povo vai entrando. Então, assim, vão enviando pra todo mundo. É uma live com um tema importantíssimo. Gente, ó, minhas unhas. É assim que vai ser hoje. Fui procurar aqui de última hora a acetona e me dei conta de que não tem. Então, faremos dessa forma mesmo, né? Importante é ter live. Já tô aqui, ó, exercendo a minha vulnerabilidade feminina, não ser perfeita. Então, gente, é um tema assim, ó, fundamental. Quando a gente entende, né, o poder de aceitar, de acolher a nossa vulnerabilidade, a gente acessa verdadeiramente o nosso poder pessoal. A gente acessa a nossa liberdade, né? Isso nos gera saúde, autenticidade. Vocês vão entender hoje, durante a live, né, o quanto que a fuga, né, da nossa vulnerabilidade humana nos adoece, nos aprisiona, nos enrijece, nos condiciona. É terrível. E o quanto nos distancia de nós mesmos, tá? Então, assim, quem me conhece, gente, quem já me acompanha aqui há algum tempo, sabe que eu gosto de temas assim. São temas mais profundos, temas de mais autoconhecimento, que eu acho que ajuda a gente a compreender um pouco mais da nossa essência humana, né, dos nossos processos de dor, dos nossos processos destrutivos, e assim nos gera um pouco mais de autonomia para nos empoderar, né, nos responsabilizar pelos nossos processos de vida e assim realmente a gente ter poder de fazer alguma mudança na vida, tá? Porque processo terapêutico é bem isso, né? É gerar autonomia, poder, né, para a pessoa que busca esse autoconhecimento para que ela esteja cada vez mais vulnerável, livre, autêntica, tá bom? Autônoma na vida, e entender esses processos internos é fundamental. Então, assim, terapia de fato não é para todo mundo. Investir em autoconhecimento, ter essa vontade de querer se conhecer, essa ânsia, né, de querer se resolver, né, é um processo. E quando eu falo assim, não é para todo mundo, no sentido de não é todo mundo que está disponível, porque é para todo mundo. Quem quiser, né, e quem tiver disposição, sempre vai ser indicado. Mas não é todo mundo que tem essa disposição, né? Então, eu fico muito feliz de ter vocês aqui, né? Espero que esse seja um movimento que cada vez cresça mais, que as pessoas tenham cada vez mais interesse, né, em se cuidarem. Quanto mais a gente tiver pessoas que se interessem, né, em se cuidar, mais a gente vai ter um lugar, uma sociedade mais saudável, com menos projeção, com menos agressão, com mais responsabilidade afetiva, né, com mais soluções, enfim. Então, o tema hoje, assim, eu sou apaixonada por esse tema, apaixonada, então já manda aí, tá, aviãozinho pra todo mundo, antes de começar. Outro ponto, tá, gente, que eu queria falar com vocês é sobre o quadro, né, A Brilhantar, que é um quadro que eu tô querendo iniciar agora em janeiro, lá no meu canal do YouTube. Então, assim, quem não sabe, eu também sou terapeuta de grupo. E os grupos, gente, são trabalhos, assim, fantásticos. Exatamente porque usa da ferramenta dos vínculos, dos encontros, das trocas. A troca é uma coisa muito poderosa. Então, eu até comentei hoje aqui nos meus stories, né, o quanto que as pessoas trazem, né, perguntam, têm as mesmas perguntas, as mesmas dúvidas, muitas vezes compartilham das mesmas dores, das mesmas angústias, enfim. Então, quando a gente consegue compartilhar, né, dessas histórias, dessas dores, dessas experiências, isso é muito potente, né, é muito potente na vida do outro. Quando a gente, por exemplo, tem uma pessoa, né, quando eu, por exemplo, falo sobre um medo meu e outra pessoa escuta, né, e eu falo sobre esse meu medo abertamente, por exemplo, sem vergonha, ou seja, eu assumo a minha vulnerabilidade, né, de ter medo, isso imediatamente gera uma permissão, um acolhimento para que o outro também sinta medo, para que o outro também se permita sentir, entende? Medo, e acolha o seu medo. Então isso é muito poderoso, os grupos são muito poderosos, e a intenção, né, desse quadro A Brilhantar é exatamente esse, que a gente possa compartilhar nossas histórias, nossas dúvidas. Então eu vou receber as perguntas de vocês, eu vou receber as histórias de vocês pelo e-mail abrilhantardri@gmail.com e vou responder,
né? E vou ler, né, com cuidado de preservar o nome de vocês, né? E deixar tudo em sigilo. Mas vou fazer isso em vídeo, em formato de vídeo, porque a gente consegue fazer esse compartilhamento e muitas pessoas conseguem usufruir. E eu acho que é um vídeo bem diretivo, né? Respondendo ali bem diretamente as dores, as dúvidas, as histórias, experiências. Então, assim, eu acho que pode ser um quadro bem legal. E aí, o primeiro tema que a galera escolheu foi o tema de saúde emocional, né? Então, sobre as nossas emoções, né? Sobre os adoecimentos emocionais, então ansiedade, depressão, então todas as dúvidas sobre as emoções, né? Todas as experiências, enfim, fiquem à vontade para compartilhar, me mandar esse e-mail, tá? Pra gente ver se a gente consegue já fazer esse primeiro quadro, esse primeiro vídeo, acho que vai ser muito legal, tá bom? E vamos começar o vídeo de hoje. Então já manda aí para todo mundo que vocês gostam, o tema fundamental para o nosso autoconhecimento, para o nosso crescimento pessoal é a nossa vulnerabilidade. Vamos começar. Como vocês sabem, eu sempre gosto de começar com uma frase. E a frase de hoje eu escolhi de uma pessoa assim que é fantástica, né, que é a Brené Brown, que tem inclusive um livro que eu gosto muito, né, que é A Coragem de Ser Imperfeito. Então ela faz uma pesquisa muito legal onde ela fala e pesquisa muito sobre a vulnerabilidade, sobre a vergonha humana, enfim, sobre as dores, né, do feminino, do masculino. Ela faz toda uma pesquisa sobre isso. Então super indico pra vocês, tá? Então, a primeira frase, na verdade as duas frases de hoje vão ser dela. E aí a primeira frase, eu amo essa frase, que ela fala o seguinte: é preciso coragem para ser imperfeito. Aceitar e abraçar as nossas fraquezas e amá-las. E deixar de lado a imagem da pessoa que deveria ser, para aceitar a pessoa que realmente sou. Bom, gente, esse é o fundamento da saúde emocional. É o fundamento da saúde emocional. Por quê? E aí a gente vai começar, então, a aprofundar um pouquinho, né, em como a gente começa a fugir, né, porque veja, tá, Adri, mas como que eu chego nisso? Por que que eu começo a fugir da minha vulnerabilidade? Né, como que eu aprendi isso? Por que que esse processo de fuga da minha vulnerabilidade se desenvolve? E aí eu vou explicar. E, gente, ficou muito legal a live de hoje, porque assim, eu trouxe aqui, além de muitos exemplos, vários tópicos interessantes que resumem, inclusive, lives anteriores. Então, acho que vocês vão gostar bastante. Então, veja. Por que que a gente começa a criar uma imagem e a gente começa a investir no que a gente tem que parecer e entender que não é tão interessante ser, e sim parecer? Então, vamos lá. A gente passa, todos nós, talvez em intensidades diferentes, por um processo adaptativo social, né, e familiar. Todos nós. Esse processo adaptativo fala o quê? Nós viemos ao mundo com todo um senso, com um monte de capacidades, emoções, necessidades humanas que a gente vai expressando. Então, a criança ela tem a capacidade de ser agradável, de ser desagradável, de dizer sim, de dizer não. Ela expressa a felicidade, ela expressa a tristeza, ela dá conta sozinha, ela pede ajuda. Ela tem essa diversidade humana, ela é tudo isso. E o que acontece? Ela começa, então, a entender o que vai garantir para ela valor e amor, que são dois aspectos emocionais muito importantes para a sobrevivência dela. Então ela começa a olhar para a cultura dela e para a família dela e ver o que é a cultura dela e o que a família dela espera dela para lhe dar valor e para lhe dar amor. E essas necessidades básicas emocionais vão nos moldando aquelas expectativas externas. Então a gente começa a entender que ser humano, ou seja, né, sentir de forma livre e autêntica, necessitar de forma livre e autêntica, falhar, né, talvez seja muito perigoso, seja ameaçador para o meu valor, né, seja ameaçador para as minhas necessidades básicas emocionais. Entende? Então eu começo a entender que ser autêntico, ser humano, que é ser vulnerável, é perigoso, é ruim.
que eu preciso, na verdade, me moldar, me condicionar. A gente usa essa palavra condição, gente, você pode substituir pelo se. Então, assim, ó, mulheres, você terá valor se você tiver um corpo bonito, socialmente colocado como bonito. Você terá valor se você for casada, se você for mãe, se você for perfeita. Homens, você será um bom homem, se você for forte, se você não tiver medo, se você der conta de tudo. Esses são condições sociais aprendidas, entende? Que a gente vai introjetando. E é óbvio, gente, que esse processo não é um processo fácil. Às vezes a gente não tem uma lembrança clara e racional do que aconteceu. Isso não quer dizer que isso não doeu. Esse é um processo, né? Você entender que você tem que ser alguém, né? Parecer ser alguém que não você mesmo é um processo de dor, é um processo de ferida, é um processo que com certeza te machucou. Não é uma escolha autêntica e livre, é uma escolha que se desenvolve a partir de muitas repetições daquela mensagem que faz você começar a ter medo. Medo de não fazer parte, de não ser amado, de não ter valor, que são necessidades humanas. A gente precisa se sentir parte do meio, a gente precisa se sentir amado, a gente precisa se sentir aceito, a gente precisa... Isso faz parte da nossa necessidade humana, é fazer parte dos sistemas, do sistema cultural, do sistema familiar, entende? Então, existem todas essas questões culturais e existem também as questões familiares. E aí, dependendo do nível de repressão familiar, né, do nível de repressão, de desqualificação, né, de condicionamento, né, dessa família, essa pessoa vai ficando ainda mais angustiada, né, de viver a sua humanidade. Então, ela vai começando a entender que a sua humanidade, os seus sentimentos, as suas necessidades são ruins, perigosos, porque te geraram muita dor. Então, toda vez que eu expressava tristeza, aquilo me gerou uma dor, uma ameaça, né? E aí, veja, os homens. Toda vez que eu chorava, eu escutava, homem não chora. E isso me gerava uma ameaça ao meu valor. As mulheres, todas as vezes que eu demonstrava minha sexualidade, a mulher não pode ser sexual, você é vagabunda. E isso me gerava uma ameaça, ou isso me reprimia, me fazia me sentir vergonha, culpada, né? E aí também toda essa parte da culpa cultural, religiosa, né? Sobre os sentimentos, as sensações, as emoções e familiares. Então, todo esse processo adaptativo, condicional, de condição, faz com que a gente vá trocando o que a gente é, porque a gente começa a entender que o que a gente é não é bom o suficiente, é quebrado, não vai garantir nada de bom pra gente, né? Vai nos deixar excluídos, sem valor. Então a gente começa a ter uma autoimagem distorcida. Eu não sou bom o suficiente, então não quero ser quem eu sou. Eu quero que se lasque quem eu sou. Eu quero parecer ser alguma coisa. E aí a gente começa, o primeiro ponto que eu trouxe aqui pra gente, que é, a gente começa então os compulsores. Os compulsores, gente, inclusive tem uma live só sobre os compulsores, então quem quiser depois pode procurar. Os compulsores são tentativas de compensação. Eu vou buscar comportamentos compulsivos, atitudes compulsivas, numa tentativa de compensar, né, essa minha... Como é que eu posso dizer? Exatamente isso, essa minha incapacidade, essa minha insuficiência. Que é exatamente a grande dor da nossa criança ferida. É o sentimento de que tem alguma coisa quebrada, errada e ruim com a gente. Porque a gente chega na vida, começa a se expressar, começa a se mostrar, começa a mostrar as nossas emoções, as nossas necessidades e começa só a levar paulada, a gente começa a falar, caramba, eu vim quebrado, eu vim com algum problema muito grave, não tá bom assim. Então a gente começa a ter muito medo da nossa vulnerabilidade. A gente começa a ter muito medo das nossas falhas, dos nossos sentimentos, das nossas necessidades. A gente tem muito medo da nossa vulnerabilidade. E a gente começa, então, a tentar aprovar
pelo controle, pela perfeição. E aí eu vou ler aqui alguns compulsores que eu trouxe hoje pra vocês, alguns comportamentos compulsivos que a gente acaba desenvolvendo numa tentativa, né, de comprovar, de parecer, né, ser algo, qualquer coisa menos humana. Menos humana. Eu tenho que parecer ser algo não humano. É isso que a gente quer tentar ser. Tem como ser saudável, né, gente? A gente tentar ser uma coisa que a gente não é? Imagina minha gata tentando ser uma galinha. Tem como, né, filha? Ser saudável. Imagina, o primeiro processo de saúde é a gente se aceitar, né? A gente aceitar. Qualquer coisa que a gente tente desenvolver, que a gente não comece por um processo de aceitação, de olhar aquilo como é, não vai se desenvolver. Eu tô começando pelo lugar errado, né? Então, isso é um processo de sobrevivência. Isso é importantíssimo de colocar, importantíssimo de entender. Isso não é um processo de existência, nem um processo de vivência, nem um processo de vicejar na vida. Isso é um processo de sobreviver. No momento que eu entendo que a minha própria existência é uma ameaça à minha vida, que quem eu sou gera uma ameaça, né, a mim mesmo, eu começo a fugir, né, de quem eu sou e começo a tentar parecer alguma coisa, eu estou sobrevivendo. Então vamos lá para os 4 compulsores que eu trouxe. Primeiro compulsor, ágil. Eu quero ser ágil, não quero ser lerdo. Então essa palavra, né, lerdo, as pessoas escutam muito isso. Então tem aquelas pessoas que são apressadas. Elas estão o tempo todo fazendo coisas, agitadas, ansiosas. Bora, porque elas entenderam que o valor delas estão relacionado à produção, ao quanto elas produzem, ao quanto elas fazem em um dia. Você já conheceu aquela pessoa que ela mal chegou no lugar, ela tá sentada na beirinha do banco. Falta, às vezes a sessão ainda falta 1 hora, acabou de começar, a pessoa já tá sentada na beira. Mas calma, falta 1 hora ainda. Tô na beirinha já pronto pra ir embora. Né? A pessoa tem que ter aquela lista gigante. Então, o que é aquela pessoa, qual é a ameaça dela? A ameaça dela é lidar, o que ela reprime, né, gente? Reprime o tempo, reprime a leveza, a calma, o relaxamento, né? E a ameaça dela é exatamente ser lerdo, é ser devagar. Ela não pode ser devagar, ela não pode ter tempo para ela. A ameaça dela, o que ela entendeu que tiraria o valor dela e que deixa ela, então, em ameaça sobre o valor, né? Sobre o amor, sobre a aceitação, é ser lento, ser devagar. Então, é uma pessoa que tá sempre apressada, agitada. Tem como uma mente ficar constantemente agitada e não adoecer? E não adoecer? Porque o que vocês vão entender aqui pro meio da live é que nessa tentativa de ser forte, nessa tentativa de não parecer fracos, é quando a gente mais se enfraquece. É na tentativa de não parecer fraco que a gente se enfraquece. Porque quando a gente assume que nós somos humanos, que somos vulneráveis e que temos fraquezas, a gente se cuida, a gente se acolhe, a gente se zela. Entende? A gente não tenta ser o que a gente não é. Então, no caso dessa pessoa aqui, que é o apressado, que é o ágil, que tem que estar o tempo todo fazendo alguma coisa, né? Essa pessoa, se ela aceita a sua vulnerabilidade de eu não sou uma máquina, eu sou uma pessoa, né? Então, eu preciso de tempo, de qualidade, eu preciso relaxar, eu preciso descansar, eu preciso eu preciso ter prazer, eu preciso ter lazer. Ela tem um olhar empático e amoroso com ela, mas aqui ela tá sobrevivendo. As ações dela não são a partir das necessidades, da vulnerabilidade humana dela, que é a autenticidade dela. As ações dela são a partir do medo, da vergonha, da culpa que ela carrega, do condicionamento que ela aprendeu a viver. Então ela tem que ser ágil o tempo todo e fazer tudo, e ser super, hiper, mega produtivo o tempo todo. Então, ágil. O outro compulsor que eu trouxe, seja forte. Então, eu tenho que dar conta de tudo. É um pouco diferente do apressado, né? O apressado, ele tem que fazer, produzir. O forte, não. O forte, ele tem que dar conta sozinho. É aquela pessoa que tem muita dificuldade de pedir ajuda. Que a grande vergonha dele é não dar conta. Ele tem que dar conta de tudo. Então, aquela pessoa que é sobrecarregada, que, sabe, aquela pessoa que carrega a família toda nas costas, que precisa dar conta da vida de todo mundo da família.
que todo mundo tem que... Então, assim, ela é forte. E, gente, o que eu mais recebo são pessoas assim, que estão em crise existencial, ansioso, que estão no fundo do poço emocionalmente, extremamente enfraquecidos. Por quê? Porque passou a vida inteira se abandonando para parecer ser algo, para sobreviver e parecer ser algo. Nunca investiu em quem realmente são e no que realmente precisam. Percebe? Então, por isso a vulnerabilidade é o oposto de fraqueza. Qual é a fantasia que a gente recebe na vida? Vulnerabilidade é igual a fraqueza. Quanto mais eu aceito e acolho a minha vulnerabilidade, mais fortalecido eu tô na vida. Quanto mais eu tento parecer forte na vida, né? Ou seja, menos eu me cuido, menos eu me priorizo, mais eu tô servindo os outros, mais eu tô o tempo todo dando conta de tudo sozinho, mais eu me abandono e mais eu me afundo. Percebe? E isso me deixa frágil, fragilizado, enfraquecido na vida e logo adoecido. Outro compulsor que eu trouxe, seja perfeito. Inclusive, o livro, né, da Brené Brown se chama Coragem de Ser Imperfeito, né? Onde ela fala sobre vergonha e vulnerabilidade. Esse é um dos compulsores. Então, olha a dor de uma pessoa que tenta ser perfeita, gente. A ferida que tá por trás de uma pessoa que tenta ser perfeita é... Tem uma coisa tão errada e tão ruim comigo que eu preciso, para compensar, ser perfeito. Para compensar isso que é tão ruim dentro de mim, que é tão insatisfatório, tão quebrado, eu preciso ser perfeito. Nada mais do que perfeito. Isso é muito exigente. Isso é muito doído. É uma pessoa que vai estar constantemente se perseguindo, se criticando, com sentimento de insuficiência. Nada é bom o suficiente. Nada que vem de si é confiável. É dura, é rígida, é agressiva consigo mesma o tempo todo, porque precisa ser perfeita. Porque ela tá o tempo todo, quase como uma doença autoimune. Ela tá o tempo todo se agredindo, porque ela sente como se ela fosse se fazer mal o tempo todo. Ela tá o tempo todo se agredindo. Percebe? São pessoas que passam, sim, por situações e agressões e violências psicológicas graves, né? Se a gente já tem uma cultura muito tóxica, e se a gente tem uma família que reforça essas questões culturais, né? Que nos agride, que nos abandona, que, enfim, reforça tudo isso, e vai ficando, esse abuso psicológico vai ficando muito grave e a pessoa desenvolve aqui um perfeccionismo, que é muito dolorido, né? Que é uma expressão da dor, né, gente? Esses compulsores. Esses compulsores, eles são uma forma de você estar ali reproduzindo essas dores. Então, se um dia alguém me agrediu, hoje eu me agrido. Eu reproduzo essas agressões comigo mesmo hoje, sendo exigente, agressivo, violento comigo, porque a minha crença sobre quem eu sou ficou fixada no que os outros falaram de mim, né? Ou seja, uma criança que chora e que aí é falada que não tem valor porque chorou. Isso é justo com a criança? Ela é colocada sem valor porque ela chorou. E se ela não questiona isso enquanto adulta, ela vai ficar o resto da vida se sentindo sem valor porque chorou, porque chora, porque um dia chorou. E isso é muito abusivo, muito abusivo, muito abusivo. E a gente fica reproduzindo com a gente mesmo o abuso que a gente viveu. Se a gente não questiona, a gente começa a reproduzir também. A gente continua o nosso nível, né, de sobrevivência, que é a nossa zona de conforto, que às vezes as pessoas falam, Dri, mas por que zona de conforto? Se é tão doído, tão sofrido? Porque de uma forma ou de outra é como eu aprendi a sobreviver. Então eu sou apegado a isso, né? Eu sou apegado a isso. E eu fantasio que é isso que me garante alguma coisa, né? E a terapia vem exatamente, o autoconhecimento vem exatamente para falar que não. Isso não é isso que te garante. Amor não é isso que te garante. Aceitação, não.
Isso, na verdade, só faz você buscar de novo relações ruins, né? Só faz você de novo repetir situações destrutivas, se autodestruir, se perseguir, se desqualificar. Outro compulsor que eu trouxe aqui, seja agradável. Seja agradável. Ou seja, eu entendi que a condição para eu ser amada, para eu ser aceita, é estar o tempo todo agradando. Eu não posso dizer não, eu não posso ter limite, eu não posso me dar prioridade, porque eu sinto imediatamente culpa, vergonha, né? Eu tô sendo uma pessoa ruim, má, porque tô dizendo não. Como isso é intenso, gente, como isso é intenso. Das pessoas se sentirem extremamente culpadas por se protegerem. Então, assim, o outro tá ali, né, agredindo a pessoa, e se ela simplesmente falar, se retirar ou se defender, a pessoa se sente culpada. Isso é o compulsor. Então, para eu ser amada, eu tenho que estar o tempo todo sendo agradável, servil ao outro. Esse é um outro compulsor que também expressa muita dor, porque, de novo, a gente não está em contato com a nossa humanidade. Porque enquanto humanidade, a gente também tem necessidades, né? A gente também tem necessidades. A gente também precisa de atenção, a gente também tem limites, a gente também tem emoções. E muitas vezes essas emoções não vão ser agradáveis aos outros, né? Que pode ser uma emoção de raiva. Então, a gente precisa entender que esses compulsores são formas de compensar essa autoimagem ferida, adoecida e distorcida que a gente carrega lá daquela experiência e daquele aprendizado que até hoje a gente não foi lá mexer e ressignificar. Então a gente ainda tem uma autoimagem aprendida, que nos falaram que a gente é. Então a cultura falou que você enquanto mulher tem esse valor. A cultura falou que você enquanto homem só tem valor assim. Sua família falou que você só vai ser amado nessas condições. Sua família falou que você só vai ser aceito nessas condições. E a gente tá lá ainda, refém dessa autoimagem. De que é feio tal coisa, de que é ruim tal coisa, de que sentir tal coisa não pode, de que precisar de tal coisa, de que você precisa fazer isso, de que você precisa fazer aquilo, de que você... Então tem ali um monte de regras, condições, etc. Que você precisa parecer e ser um monte de coisa, menos o que você é, que é tudo. Porque veja, gente, ser humano, ser vulnerável, sentir, precisar, né, falhar, é ser tudo. Então, o fato de eu falhar não quer dizer que eu não vou acertar. Quer dizer as duas coisas, eu vou falhar e eu vou acertar, né? Então a gente quer o quê? Fazer o quê nas redes sociais? A gente quer mostrar onde a gente chegou, mas a gente não quer muitas vezes falar das nossas falhas. Porque a gente aprendeu que isso é vergonhoso. Que é vergonhoso, a gente aprendeu que a gente precisa tentar mostrar ser perfeito, que as pessoas só vão confiar na gente, né? Se a gente for forte, se a gente não tiver medo, né? É isso que a gente aprende. Por que o que eu tava falando agorinha, né? Sobre a questão da importância da troca. Por que quando uma pessoa fala sobre sentir medo, quando uma pessoa fala sobre sentir tristeza, uma pessoa fala sobre falhar, por que isso é corajoso? Por que uma pessoa chega e fala sobre isso? Né? Qual é o estado emocional dessa pessoa a ponto dela ter coragem de falar isso? É quando ela já está consigo mesma. É quando ela já tem autonomia emocional. Né? É quando ela se reencontrou. É quando ela acolheu a sua vulnerabilidade. É quando ela entende, né, de que a sua humanidade, né, que a sua imperfeição humana é valiosa. Entende? E que é isso que ela quer ser e expressar na vida. Né? E não mais parecer. Então, a gente acaba, né, muitas vezes não vivendo, né? A gente fica com medo de viver algumas experiências. Eu vou até trazer aqui pra vocês, porque a gente tem medo
experiência em si de falhar. A gente muitas vezes acaba não amando, porque amar é ser vulnerável, é estar vulnerável. Tudo que sai do nosso poder e do nosso controle, gente, é estar vulnerável. Então, se a gente quer estar o tempo todo no controle e no poder de tudo, né? Porque a gente sente que só assim a gente vai estar seguro, só assim a gente vai estar seguro, a gente acaba perdendo um monte de coisas da vida. Um monte de coisas da vida, né? Outro ponto que eu coloquei aqui, né, dentro desse processo de sobrevivência, são os mecanismos de defesa. Então, eu trouxe aqui também 4 mecanismos de defesa. A fuga, né, ou seja, eu começo a fugir de alguns processos que podem me fazer entrar em contato com a minha vulnerabilidade, ou seja, novidades, novos processos. Então, eu poderia mudar de emprego, experimentar, né? Por exemplo, fui convidado para um novo cargo, para um novo emprego, ou tô doido para começar um novo projeto, mas eu fujo daquilo porque eu tenho muito medo de experimentar o novo, porque o novo vai fazer o quê? Eu entrar em contato com as falhas, com as imperfeições, com medo, com as minhas emoções, com as minhas necessidades, com tudo isso, com a minha vulnerabilidade. Então eu fujo. Faz a projeção, que é outro mecanismo de defesa, que é o quê? Em vez de eu perceber as coisas em mim, eu projeto e vejo no outro. Então, sei lá, né? Eu tenho dificuldade, por exemplo, eu sou, por exemplo, uma pessoa controladora, mas eu só enxergo isso nos outros. Eu só consigo enxergar isso nos outros, né? Eu sempre, como fulaninha é controlador, fulaninha é tal coisa, como cicraninha é egoísta, como... Eu só consigo perceber as coisas que são colocadas socialmente como um defeito ou como uma ameaça à minha visibilidade humana no outro. Eu não consigo olhar em mim, né? E isso é um atraso. Isso é um atraso no nosso crescimento e no nosso desenvolvimento pessoal. É um atraso. É um atraso. Quando a gente tem medo de ver os nossos desafios pessoais, quando a gente tem medo de ver as nossas falhas, nossas destrutividades, a gente fica sem poder sobre elas. A gente fica travado, a gente fica reproduzindo, né, e repetindo aquilo ali incessantemente. E lidando com as consequências disso. Com consciência ou não, aquilo está acontecendo. Aquilo está acontecendo. Então, quando eu topo a minha vulnerabilidade, eu tenho mais disponibilidade de olhar para minhas questões. Logo, eu cresço. Logo, eu melhoro. Porque eu tenho mais disponibilidade de olhar para minha humanidade. Não é mais uma ameaça eu olhar para mim, né? Eu olhar para as minhas questões, para as minhas destrutividades, para as minhas ações destrutivas, falhas, defeitos, desafios. Não é mais uma grande ameaça. Porque eu já entendi que meu amor não está condicionado a ser perfeito, que meu valor não está condicionado em ser forte, em ser perfeita, em ser maravilhosa, em ser... Não, eu já entendi que não está condicionado a isso. Então eu posso ter medo, eu posso sentir tristeza, eu posso ter falhas. Eu posso ser humano. E isso me gera crescimento. Muita gente acha que aceitar tem a ver com paralisar. Então, Andri, mas aí se eu aceitar que eu sou falha, então quer dizer que eu vou aceitar que eu sou falha e vou ficar na aceitação de que eu sou falha. Então tudo bem, não preciso mudar. Não, gente, porque a aceitação de ser falha tem a ver com amor próprio. Quando você se ama, quando você aceita a sua humanidade, você tem amor próprio o suficiente para aceitar essa humanidade. E amor próprio não te permite ficar na vida sem viver. Não te permite passar pela vida sem processar, sem desenvolver. Não te permite ficar banalizado na vida. Quando a gente tem amor próprio, é natural que a gente... É um caminho natural. É como uma represa. Você tira o obstáculo e ela vai. Ela naturalmente vai. É uma corrente que segue. Naturalmente a gente se desenvolve, a gente quer uma ânsia, uma vontade. É como você querer bem para alguém que você ama. Você não quer bem para o seu filho, para sua esposa, seu esposo, para uma pessoa querida, para uma amiga querida, para...
Você não quer bem para uma pessoa que você ama muito? Você vai querer bem para você. Então não tem a ver aceitar com paralisar. De jeito nenhum. Às vezes as pessoas acham que, na verdade, o que tem a ver com crescer é a agressão. Eu tenho que me agredir para crescer. Não. Quanto mais você se agride, mais você, na verdade, se condiciona e se paralisa na vida, mais você se adoece. Você pode até crescer em algum aspecto, mas o preço disso é crescer sob ameaça e adoecimento emocional. Agora, quanto mais você aceita, mais você cresce, né, de forma saudável, né, de forma saudável emocionalmente falando. Outro ponto, né, somatiza. Então, veja, por exemplo, a gente pode pensar também na retroflexão, que é outro mecanismo de defesa. Também tem live, tá, gente? Só falando sobre mecanismo de defesa. Mecanismo de defesa tem live e tem também série lá no meu canal do YouTube. Somatização. Retroflexão. O que é retroflexão? Eu, em vez de canalizar uma energia emocional que eu tenho para fora, como eu não posso, porque eu tenho vergonha, porque eu sinto culpa, eu faço contra mim, engulo. Então vamos dizer que eu sinto raiva de alguma coisa que eu não posso expressar, porque eu tenho culpa, porque eu tenho vergonha, porque eu tenho medo, porque, né, eu tenho medo de solidão, então eu tenho medo de expressar aquilo e a pessoa vai me abandonar, a pessoa vai me rejeitar e eu vou ficar sozinho. Aí eu somatizo aquilo. Eu posso somatizar aquilo em formas emocionais, eu posso somatizar aquilo em formas físicas. Desde uma simples dor de cabeça, dor muscular, dor de garganta, síndromes estomacais, intestinais, até coisas mais graves, né? Como nódulos, né? Como doenças autoimunes, ou posso desenvolver uma ansiedade, uma depressão, um transtorno, né? Que é a somatização. As pessoas às vezes acham que a somatização é uma coisa meio mágica, né? Uma magia que acontece das emoções dentro do... Não, gente. Emoção é química. É químico. É uma química dentro do seu corpo. No momento que você tem um sentimento, o seu cérebro desenvolve uma química e isso tem uma carga no seu corpo. Então imagina aquela carga ali, né? Aquela química intensamente no seu corpo. Aquilo vai desencadear algum processo físico, fisiológico. Mesma coisa, né, emocionalmente, que também é um processo neuronal, né? Então isso também vai desenvolver aí uma somatização. Inclusive tem um livro muito legal, quem quiser, que se chama A Doença como Caminho, né? Onde é um livro um pouco cabeceira, né? Um livro de cabeceira, que é ali pra você, de vez em quando, poder só dar uma olhada, caso você tenha aí alguns adoecimentos mais constantes, né, para ver se tem a ver com alguma somatização, né, se tem a ver com alguma questão emocional, tá? A doença como caminho. E por último, outro mecanismo de defesa que eu coloquei aqui é a generalização. A generalização, né, é exatamente aquela forma da gente, que é um tipo de justificativa, né, é uma forma de fuga também, onde a gente generaliza para não ter que lidar com aquilo. Então, por exemplo, né, eu fui lá abandonada pelo meu pai, né, e eu aprendi que as relações me ferem. Então, eu morro de medo de me relacionar, né, e eu não quero estar vulnerável de novo, né, num relacionamento. Então, eu vou e generalizo. Os homens não prestam. Isso é uma generalização, um mecanismo de defesa para eu não ter que entrar em contato com a minha vulnerabilidade, com a minha dor. Para eu fugir daquilo. E aí eu vou e generalizo. Eu crio uma regra geral para não ter que lidar com isso. Então isso também me deixa distante da minha humanidade, das minhas feridas, né? Faz com que eu não resolva as minhas questões, me distancie, né, da minha autenticidade, das minhas necessidades, dos meus sentimentos, para não ter que viver a minha dor e nem me sinta ameaçado. Ou seja, eu estou sobrevivendo e não vivendo e vicejando, tá? Então vulnerabilidade, gente, tem a ver com viver. Sobreviver tem a ver com viver pelo medo, pela vergonha e pela culpa, tá? Que é exatamente o ponto que eu ia colocar aqui. Então, veja. Quando a gente tá sobrevivendo, eu coloquei aqui alguns termos. A gente tá condicionado, aprisionado, ameaçado, angustiado, ansiosos e inseguros. Tentando provar o valor. A gente ainda não encontrou ainda esse valor dentro da gente tá tentando provar esse valor pros outros.
né? E essa tentativa de provar o valor para os outros, né, muitas vezes vem no controle. Então, as pessoas estão constantemente angustiadas, ansiosas, tensas, ameaçadas, se sentindo ameaçadas, né? Se sentindo ameaçadas e angustiadas, porque a fantasia delas é que elas precisam controlar as coisas para que elas deem certo. Entende? E não de que elas são boas o suficientes para lidar com as coisas que aparecerem. E é exatamente isso que a gente tem que trocar. Quando a gente acolhe a nossa vulnerabilidade e entende que investir aqui é onde a gente verdadeiramente tem poder. Acolher a nossa humanidade é o que vai nos dar, de fato, nos fortalecer, né? É o que de fato nos vai gerar desenvolvimento, né? Autonomia emocional, que a gente sinta amor, desenvolva uma relação mais íntima, né? De mais compaixão, de mais suporte, né? De mais acolhimento com nós mesmos, que a gente vai conseguir lidar com as coisas da vida. É um alívio, gente. É libertador não precisar mais controlar, comprovar nada. Eu não preciso mais ficar provando as coisas para as pessoas. Eu não preciso mais ficar controlando o amor que as pessoas sentem por mim. Eu não preciso mais ficar tentando controlar as situações para provar o meu valor. Eu não preciso mais controlar o outro para o outro não me abandonar, para que o outro não me traia, para que o outro não me rejeite, para que o outro... Entende? Para que o outro sinta o meu valor, porque eu já sinto o meu valor, eu já sei o meu valor. Então eu paro de querer provar, porque eu quero provar quando eu duvido dele, quando eu duvido do meu valor. É quando eu tento provar. Então eu tô trocando, né, essa angústia de tentar controlar, né, pelo verdadeiramente, como é que eu posso dizer? Pelo encontrar em mim. Que é, na verdade, um aspecto, né, muito comum, né, do nosso processo de sobrevivência, né? A gente aprende a investir muito no externo e abandonar o interno. A gente aprende, né, a ficar sempre investindo no que a gente parece, em vez de investir no que a gente é, investindo no que o outro deseja, em vez no que a gente precisa, investindo, né, no que as pessoas esperam da gente, do que nos nossos valores pessoais. Né? Então, não é incomum as pessoas chegarem na terapia sem identidade, com dificuldade de entenderem quem são, que gostam, que não gostam, que precisam, quais são os seus limites pessoais, o contato com as suas próprias emoções. Às vezes as pessoas não conseguem entrar em contato com as suas próprias emoções, ou seja, sentem às vezes tristeza no momento de agressão, que era pra estar sentindo raiva, sentem medo no momento em que elas poderiam estar sentindo alegria, porque... Enfim, então tem que estar muito atento com essa desconexão, né, gente, que é muito comum nesse processo de sobrevivência, e questionar, senão a gente fica refém o resto da vida do que disseram pra gente que a gente deveria ser, fica reproduzindo, porque hoje a gente não precisa mais da cultura, a gente não precisa mais da família, a gente mesmo faz isso com a gente mesmo se mantém nessas condições e nessa caixinha, e fica, né, guiado pelo medo, pela vergonha e pela culpa. Vamos falar rapidinho sobre esses três. Guiado, vergonha, culpa e medo. Vergonha, né? A vergonha sempre vai expressar algo que foi reprimido. A vergonha fala imediatamente sobre algo que você sente, que você sentiu várias vezes na vida, que diminui o seu valor, né? Que faz de você uma pessoa boba, ridícula, fracassada, fraco, incapaz. Você vai sentir vergonha. Ruim, né? Vai sentir vergonha. Sem valores, você vai sentir vergonha. A culpa, né? Que tá bem relacionado, né? A forma que a gente aprende a se relacionar, que é uma forma bem dependente emocional, bem codependente. Que é assim, né? Eu vou fazer o que o outro espera de mim e vou esperar que o outro faça o que eu desejo que ele faça, né? Então, essa mistura de individualidades, aquela história de metade da laranja, né? Então, eu vou fazer mais do que o meu limite, vou esperar que o outro também ultrapasse o limite dele e aí vamos viver aqui uma relação
tóxica, né, e codependente, eu preciso de você para existir e espero que você também precise de mim. E aí, ao invés da gente se amar, a gente depende um do outro, né? Ao invés da gente escolher estar nessa relação, a gente depende um do outro, porque assim a gente se sente seguro. Já que a gente não é bom o suficiente para ser amado, a gente se sente seguro, não seremos rejeitados, né? Então vamos inferiorizar, desqualificar um ao outro para que a gente não sinta que o outro vai nos abandonar, que o outro não é bom o suficiente, né? Ou que o outro não se sinta seguro o suficiente para nos abandonar. Enfim, a culpa é muito desse condicionamento, né? A gente tem dificuldade de nos priorizar, a gente tem dificuldade de dizer não, a gente tem dificuldade, enfim, de fantasias. Aí existem muitas fantasias do que é ser uma pessoa ruim, né? Então, se proteger é ruim, a gente distorce muito as coisas. Então, dizer não é ruim, se proteger é ruim, né? Se dar prioridade é ruim, um monte de coisa é ruim, a culpa fica ali conduzindo. E lógico, né, gente? A gente cresce sob muita chantagem emocional, muito drama, né? A gente tem, sim, relações muito chantagiosas, porque é uma forma de controle, né? É uma forma de controle. Então, a culpa e o medo. Aí eu trouxe 2 medos específicos aqui, que são medos muito específicos de fuga da vulnerabilidade. Um é o medo de amar. Gente, sempre quando a gente ama, a gente tá vulnerável. E por isso, se a gente não topa estar vulnerável na vida, a gente vai ter muito medo de amar. Muito. E aí é isso, ou a gente vai estar, a gente vai viver uma relação ruim, ou a gente vai viver a solidão. Se a gente tem medo de amar de forma saudável, que é de forma livre, individual, respeitando a individualidade. Por quê? Porque o amar está relacionado a me expressar ao outro, me deixar ser visto pelo outro e deixar que o outro tenha um grande impacto no meu sentimento, na minha existência. Então, se eu não tenho a mim mesmo, né, se eu não estou comigo mesmo, eu tenho muito medo. Porque eu tenho medo do quê? Que aquilo acabe comigo, que aquela dor acabe comigo. A gente tem que entender que amar o outro, né, e por acaso viver uma frustração, a frustração, né, gente, de perder alguém que a gente ama, nunca pode ser maior do que o amor que temos por nós mesmos. Então, como que a gente vai perder o medo de estar vulnerável dentro de uma relação? Quando a gente tem a nós mesmos. Quando a gente tem a nós mesmos. Porque muitas vezes os homens têm muito medo de amar? Porque eles não podem sofrer. Eles não podem sofrer. Então, como eles vão amar? Como vão amar se não podem sofrer? Né? Então, tem que estar atento, porque, veja, essa proibição de ser humano, de ser vulnerável, nos impede de coisas maravilhosas na vida. Porque às vezes a gente vai perder a chance, né, de experimentar algo tão maravilhoso quanto o amor. Tudo na vida é uma questão de risco, né, gente? Eu costumo falar assim, viver, e eu tô falando de viver e não de sobreviver. Viver, ele envolve um risco. É óbvio que você vai poder calcular esse risco. Como, por exemplo, investir numa bolsa de valores. Você não vai pegar o seu dinheiro e investir em qualquer coisa. Vai chegar lá na bolsa de valores e investir de qualquer coisa. Você vai dar uma estudada, você vai olhar lá, eu não sei direito como é que acontece, né? Tô só fazendo aqui uma referência. Mas você vai olhar para aquilo tudo e vai entender como é que funciona e vai ver quais são as melhores coisas para você investir. Você tem um risco ali, não tem? Você tem um risco. E aí você vai ficar muito feliz de não perder. Vai ficar muito feliz de não perder. Mas adianta você investir e só não perder? Adianta você investir na bolsa e só não perder? Não. Você tem que investir para ganhar. E será que para você ganhar você não vai ter que perder de vez em quando? Até você aprender a ganhar? Ou será que você então vale a pena você só investir nas coisas bem conservadoras e nunca perder, mas também nunca ganhar? Ou será que vale a pena às vezes você investir em umas coisinhas e ir aprendendo, de vez em quando perder uma coisinha ou outra, mas ir aprendendo a como ganhar? Isso é a vida, isso é topar estar vulnerável. É aprender pelas experiências da vida. E aí vem o segundo medo, que é o medo do sucesso, que tem uma live também lá no meu YouTube,
que é o medo do sucesso? Por que as pessoas têm medo do sucesso? Quem nunca se pegou, gente, tendo a seguinte sensação? Você tem a sensação de estar muito feliz ou de estar alcançando alguma coisa muito boa e aí imediatamente você tem muito medo de perder aquilo. Muito medo de perder aquilo. Ou você tá em contato ali com seu filho que você ama muito e aí você imediatamente tem um sentimento de que você pode perder aquilo. De que seria muito doído perder aquilo. Percebe? Isso é o medo da vulnerabilidade, é o medo do sucesso, é o medo da felicidade. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque se a gente não aceita os riscos de viver e vicejar a partir do acolhimento da nossa humanidade, das nossas emoções, dos nossos sentimentos, das nossas necessidades e da nossa imperfeição, a gente vai viver, a gente vai sobreviver com o banal, com o mínimo, com a migalha, com a sobrevivência, né? Com os condicionamentos, na condição imposta socialmente, na condição imposta familiarmente, e que hoje você reproduz essas condições também. Porque se você parar pra pensar, você vai ver que você reproduz sim. Tá? Então, com isso, a gente impede, né? A nossa experiência, a nossa felicidade. E na tentativa de não parecer fracos, nós nos enfraquecemos. É isso que acontece aí nesses condicionamentos, na tentativa de fugir da nossa humanidade e da nossa vulnerabilidade. Então, eu coloquei aqui, a vulnerabilidade é a aceitação e amor incondicional, que vê beleza em sua humanidade, né? Então, isso é topar ser vulnerável. Então, é a compreensão de que a existência é feita de processo, ou seja, não tem atalho. A vida não tem atalho. E processo inclui falhar. Você quer viver? Você quer crescer? Acolha o fato de que você vai falhar. Entender, compreender que a existência é feita de sentir. E que sentir necessita expressar. Não tenha vergonha de sentir tristeza, raiva, medo, alegria, afeto. Isso não te diminui. Sentimento não é uma fraqueza. Sentimento é algo nobre. Sentimento é uma inteligência. Hoje a gente tem milhares e milhares e milhares de pesquisas que demonstram o quanto que uma pessoa que tem inteligência emocional, que basicamente é o quê? Sabe usar as suas emoções ao seu próprio favor, são pessoas que vão chegar longe na vida. Porque sabem lidar com as suas emoções. Sabem acolhê-las, expressá-las, comunicá-las, lidar com elas. E isso não acontece a partir da repressão, e sim da aceitação e do acolhimento delas. São as pessoas que vão compreender que a existência é feita de necessidades e que isso tem a ver com a busca de apoio. A gente precisa de suporte. Uma das coisas básicas, né, da existência da humanidade é tenha rede de apoio, busque pessoas que sejam uma rede de apoio, que te queiram bem, né, que tenha trocas. Pode ser desde, por exemplo, um canal no YouTube, um Instagram, até um vínculo de amigos, até, enfim, busque por apoio. Ter apoio, ter ajuda, ter suporte não tem a ver com fraqueza. Não tem a ver com fraqueza. É a mesma coisa do que você, por exemplo, em vez de ir lá comprar um carro, você quer produzir um carro. Vamos colocar assim numa referência bem prática. Ao invés de você comprar um carro, você vai produzir um carro, tá? Porque você não pode ter ajuda de nada, você tem que fazer tudo sozinho. Então vai lá e faz um carro. Inventa a roda de novo, né? Inventa o motor de Ford de novo, que ele passou anos e anos teimando com os mecânicos dele de que dava jeito. A gente pode usufruir de um psicólogo que estudou daquilo, a gente pode usufruir de um médico que pode dar suporte, a gente pode usufruir da experiência das outras pessoas, assim como a gente também pode doar a nossa. Buscar apoio, suporte, ter trocas, na verdade é uma grande inteligência emocional. Necessitar não é fraqueza, é parte da nossa vulnerabilidade humana, necessidade. E quanto mais cedo a gente aprende isso, mais longe a gente vai. Querer dar conta das coisas sozinho só vai te travar na vida. Só vai te travar na vida.
Vamos ver aqui o que mais eu falei. Então, outro ponto que eu trouxe, né? Que quanto mais autoestima eu tenho, mais eu topo a minha vulnerabilidade. Ou seja, quanto mais amor eu tenho por mim, mais eu entendo que eu não preciso ser perfeito, mais eu entendo que não é uma vergonha eu sentir, eu necessitar, mas eu entendo que eu tenho o direito, né, a me priorizar também, a ter os meus limites, então eu diminuo o tom das culpas, e aí eu consigo sair dessas condições culturais e familiares para começar a entrar em contato mais com a minha autenticidade. E aí eu pontuei aqui 3 pontos, né, gente, que eu acho muito importante, que é coragem, disposição e autenticidade. Quanto mais a gente topa a vulnerabilidade, mais corajoso a gente fica. Por quê? Porque se eu não tenho mais medo de falhar, veja, quando eu falo assim, medo de falhar, gente, não quer dizer que eu não vou ter medo nenhum, não é isso. Eu tô falando desse medo que te trava, que te paralisa, que não te deixa fazer nada, né? É óbvio que sobre coisas novas, a gente vai ter um frio na barriga, a gente vai buscar apoio, suporte, mas quando eu sei fazer isso, quando eu sinto que eu sou capaz, que tudo bem se eu falhasse, quando eu tenho mais disposição para lidar com a minha humanidade, esse medo, ele não me impede mais, né? Então, quando eu diminuo meu medo de falhar, né? Quando eu acolho as minhas emoções e sei o que fazer com elas, acolho agora e potencializo elas. Quando eu atendo as minhas necessidades, né? Ou seja, eu vou ficar mais corajoso de fazer coisas novas, de expressar. Eu vou ter mais disposição na vida, né? Eu vou ter mais disposição, mais energia vital na vida. E, logicamente, eu vou estar mais autêntico. Eu vou estar expressando ali o que é desejo, o que o que vem de mim e não o que eu aprendi, né? O que eu sou e não o que eu tenho que parecer ser, tá? Bom, gente, é isso a live de hoje, né? Fechamos aí certinho em 1 hora. Espero que vocês tenham gostado. Vou ler aqui ainda a última frase. Esse é um tema assim, que eu acho fundamental. A gente precisa ressignificar o que é vulnerabilidade. A gente precisa aprender, a gente fantasia e aprende de forma muito distorcida que vulnerabilidade é fraqueza, né? A gente acaba reproduzindo todos esses condicionamentos e repressões sociais, familiares, e acaba se mantendo refém disso, o que acaba nos fragilizando, nos adoecendo, nos empobrecendo e tirando da gente, nos mantendo, né, escravos ali do medo, da culpa, da vergonha, e nos tirando toda a potência da nossa existência, né, da nossa liberdade, da nossa autenticidade. Então, liberdade tem a ver com a aceitação da nossa vulnerabilidade, potência tem a ver com a aceitação da nossa vulnerabilidade. Você só vai conseguir se potencializar se você aceitar a sua humanidade imperfeita. Isso é libertador. É bom demais não ter que provar nada mais do seu valor e sim ter esse valor, né, de forma mais essencial. É seu. Não é definido numa ação, não é definido num sentimento, não é definido numa necessidade. Você tem valor e ponto. E ponto. Tá? Então isso é muito importante. Gente, tava travado. Vocês acreditam? Os comentários, perdão. Tava travado lá em cima. Agora que eu vi que tinha um monte de comentário. Perdão, perdi tudo. Então vamos ler a frasezinha antes de terminar a live, que também é da Brené Brown. Fica aí de novo, convite para vocês lerem esse livro, que é muito legal. E aí a frase é o seguinte: a vulnerabilidade soa como verdade e sente-se como coragem. Verdade e coragem não são sempre confortáveis, mas elas nunca são fraquezas. Porque existe muito esse mito, né, de que isso é fraqueza, né, de que vulnerabilidade é fraqueza, de que coragem, de que vulnerabilidade é fraqueza. Então, o que ela tá querendo dizer é que vulnerabilidade, você expressa a sua verdade quando você topa estar vulnerável e sente, na verdade, a vida com coragem de ser quem se é. E que nem sempre isso é confortável, às vezes é desafiador mesmo, né? Mas que isso é, sem dúvida nenhuma, o que vai te distanciar, né, de estar frágil
e enfraquecido, empobrecido na vida, que não tem nada a ver com fraqueza, tá? Então vamos fechar aqui esse mito. Vamos acolher, aceitar, abraçar a nossa vulnerabilidade, nos libertar dessa mordaça, desse peso de ter que ser perfeitos, de ter que atender todas as demandas, de ter que parecer ser isso, aquilo, forte. Então, vamos ler aqui os compulsores de novo, né? Aí vocês vão repetindo aí com vocês, tá? Eu me liberto de ser forte. Eu me liberto de ser forte, eu acolho as minhas necessidades. Eu me liberto de ser perfeito. Eu acolho os meus defeitos, eu acolho as minhas imperfeições. Eu me liberto de ser agradável. Eu acolho as minhas necessidades, eu acolho os meus limites, eu acolho as minhas individualidades. Tá bem? Então façam isso por vocês, acolham, né, a sua vulnerabilidade, para que isso te gere autonomia, para que isso te gere liberdade e potência. Tá bom, gente? Eu espero que vocês tenham gostado. Não deixem de me mandar e-mail lá pro quadro Abrilhantar. Eu quero muito que esse quadro funcione, tá, gente? Eu sei que às vezes é difícil de fazer uma coisa nova começar a funcionar, mas vocês vão ver depois do primeiro vídeo como é legal. Então, o primeiro tema é saúde emocional. Aproveita aí que a gente falou sobre vulnerabilidade, sobre imperfeição. Me mande aí sobre essas emoções, sobre o medo de sentir, né, algumas emoções, sobre ansiedade, sobre depressão, dúvidas, experiências, tudo isso, né? Me manda lá no e-mail abrilhantardri@gmail.com, que aí eu vou fazer o primeiro vídeo, tá? Com tudo que vocês me mandarem pra gente compartilhar e ajudar mais pessoas, tá? Vocês vão ver como é rico e poderoso fazer isso. O nome do livro é A Coragem de Ser Imperfeito, tá bom? A Coragem de Ser Imperfeito. Lembrando também, gente, que lá no grupinho do Telegram, eu sempre tô mandando os resumos das lives, tá? Então, assim, quem ainda não faz parte do grupinho do Telegram, vai lá, porque eu mando os vídeos exclusivos lá, áudios, indicação de livros, filmes e vídeos, né? E os resuminhos das lives, tá bom? Então é só ver o linkzinho lá aqui no Instagram, que tá lá. O Telegram também faça parte da comunidade da Dri. Tá bem, queridos? Um beijo com as unhas parte feita, parte não feita, parte pintada. Um beijo no coração de todo mundo e amanhã vamos falar sobre pessimismo, que é algo muito comum da mente adoecida. Vamos falar de pessimismo. Então, se você se sente muitas vezes pessimista, não perca a live de amanhã. Um beijo no coração de todo mundo e até amanhã, 8 horas.